Bom dia a todos, começando a entrevista coletiva na manhã desta terça-feira aqui no CT Gustavo Paiva. Azulão classificado, passou pelo Lagarto no último sábado, agora enfrenta o Betim na terceira fase do Campeonato Brasileiro da Série D, e a gente começa a coletiva de hoje com a Natália Máximo da TV Gazeta. Muito bom dia, Melo. Agradecer por você falar com a gente. Já queria, inclusive, começar falando sobre esse último jogo, nessa última partida contra o Lagarto. A gente teve a oportunidade de falar no intervalo do jogo e acabou se repetindo aquela mesma situação. Vocês tinham grandes oportunidades, mas acabavam não convertendo em gols. E, coincidentemente ou não, no segundo tempo, ali quase no início da partida, você tem essa oportunidade e consegue converter e abre o placar. Queria que você falasse sobre essa atuação no jogo e qual foi o diferencial no intervalo para que vocês conseguissem mudar essa postura e ter a calma e tranquilidade para poder estar conseguindo finalizar de uma maneira mais produtiva. Bom dia, eu que agradeço estar falando com vocês. Então, como a gente falou no intervalo, como eu te falei, a gente precisava um pouco mais de calma, de tranquilidade no último passo, no último finalização, que no caso era o que eu estava pecando, faltando a finalização. E daí a gente conversou com o professor no intervalo, eu falei para ele, auxiliar, pode confiar em mim, eu errei, mas eu vou fazer. E consequentemente consegui fazer, a gente teve depois do primeiro gol a gente conseguiu tranquilizar, tirar aquele nervosismo, aquela pressão da uma estreia na mata-mata, então acho que isso nos ajudou muito a conversa com o professor no intervalo. E essa característica muito peculiar do futebol do Moacir Júnior, que ele já faz questão de estar reafirmando sempre que ele gosta de um futebol de muita pressão. Então, mesmo vocês vencendo por 1-0, quando o Rian amplia e faz o 2-0, ele continuava fazendo as substituições, trazendo mais atacantes e gostava dessa pressão. Como é que vocês se veem nessa posição também, desse estilo de jogo dele, dessa personalidade dele? Porque a gente que acompanha ali na beira do gramado, a gente vê ele de 5 minutos, sempre ali trazendo essa pressão e querendo a marcação alta, querendo que vocês saiam de trás, querendo essa pressão. Então, como essa perspectiva também, de estar recebendo essas instruções e sempre estar jogando esse futebol ofensivo? É uma característica do time dele, Ele sempre jogou desse jeito com as equipes que ele passou. Ele fala para nós, que o primeiro defensor é o atacante, então se a pressão for boa lá na frente, lá atrás vai ficar tranquilo, não vai ter tanto risco, então por isso que ele cobra muita pressão pra gente lá na frente, para começar a defesa lá na frente, para não ter perigo lá atrás, e se a gente conseguir roubar a bola, a gente fica com a bola. Então acho que é uma característica dele, igual você falou, ele coloca atacante, ele não tem medo, então mesmo a gente fazendo um gol, a gente quer procurar o segundo, já é uma característica nossa também, que a gente pegou isso do Moacir, então acho que a gente vai sempre pressionar o adversário, sempre buscar o gol, mesmo ganhando. Lógico que no final do jogo a gente começa a ser um pouco mais inteligente, descer um pouco mais as linhas, a gente vai ganhando só de 1-0, mas durante o jogo a gente vai sempre buscar o gol, sempre buscar o ataque, sempre pressionar para conseguir ampliar ou fazer gol. E hoje é o segundo dia, vai ser o segundo dia de vocês de treinamento, mas queria que você falasse um pouco como foi ontem a reapresentação, se o professor Moacir já passou alguma ideia inicial sobre o Betim, se vocês já viram alguma coisa, se ele já começou essa nova estratégia contra esse novo adversário, e o que vocês sabem também desse outro adversário que vocês vão ter nessa outra fase de mata-mata. O professor já passou ontem um pouco para a gente sobre o último adversário, falou que joga a linha de 3 zagueiros, 2 lateral fechando, então linha de 5 basicamente, então já passou um pouco para nós sobre isso. Ele falou um pouco por cima, mas hoje vai ser o dia que a gente vai ficar mais atento aos detalhes do time adversário, vai falar mais, vamos treinar já em relação a como o time adversário joga para a gente buscar uma vitória no final de semana já. E vocês nessa sequência, enfrentando o Betim, vocês conseguem ainda mais essa mesma vantagem, que é decidir o jogo jogando dentro de casa. E no final de semana, a gente talvez tenha tido um dos melhores públicos, a gente viu um dos melhores públicos do CSA nessa temporada. Como foi para vocês também estar jogando ao lado do seu torcedor, jogando junto com o torcedor? Que talvez tenha ficado um pouco na bronca no intervalo, mas no segundo tempo foi jogando junto com vocês. Qual foi o percentual, qual foi a importância de vocês decidirem esse jogo em casa? Jogar dentro de casa sempre é melhor, A gente consegue decidir em casa, ao lado do nosso torcedor. A gente entende um pouco da cobrança, igual você falou no intervalo, teve um pouco de cobrança excessiva, mas a gente consegue entender, que a gente criou muita chance e não fez o gol. E eu acho que isso chateia um pouco o nosso torcedor, mas a gente vai sempre buscar o resultado, sempre fazer o gol para deixar eles felizes. Então, com certeza, jogar ao lado do nosso torcedor é gratificante, é benefício para a gente, Porque tem um apoio e aquele algo a mais que vem da arquibancada para dentro de campo. E para finalizar da minha parte, queria que você falasse sobre essa parceria também no ataque. Tanto no ataque quanto nos treinamentos, a gente acompanha no dia a dia, a gente percebe que está muito presente, que tem essa parceria
claro, com todos os jogadores ali do elenco, mas tem algo específico com você, com o Rian, com o Dudu, e dentro de campo a gente vê que isso é traduzido. Vocês se procuram, o Dudu começa a jogada, procura você, procura Rian, enfim, tem sempre essa participação. Então, como é também, né, vocês estarem jogando juntos ali desde o começo da temporada, talvez em posições diferentes, mas juntos desde o início desse ano, como é para vocês chegarem agora nesse momento decisivo da temporada, sabendo que já tem essa relação tão positiva dentro e fora de campo? Como você falou, né? Acho que é até gratificante, porque a gente criou amizade dentro de campo e fora de campo também. Então tem uma sintonia. Acho que igual você falou, desde o começo do ano já está jogando junto, tem essa amizade dentro e fora de campo. Acho que isso é benéfico para o grupo, né? Que é um trio que está em destaque, mas todo mundo ganha esse destaque, né? Porque o gol não começa lá na frente, começa lá atrás. Então acho que isso é bom para a gente, para o grupo, essa amizade lá dentro de campo, fora de campo, e graças a Deus dentro de campo está dando resultado. Matheus, o Arne Oliveira do Timaço da Gazeta, ele fala que o CSA é um time de decisões, né? E chega em Minas bem respeitado pela sua história, e ele pergunta se isso faz diferença numa decisão de fase. Com certeza, né? Como a gente fala, a camisa do CSA tem muito peso, então a gente sabe dessa responsabilidade, vai chegar lá com essa moral, né? Que o CSA é respeitado no nacional. Acho que em Minas também, né? Pelo histórico do CSA, então isso é um ponto positivo a mais para a gente chegar lá no final de semana e sair com o resultado positivo. A CBF ainda não confirmou os horários, nem os dias das duas partidas contra o Betim, né? Mas pode ser que o primeiro jogo seja no domingo às 11 horas, né? Aí o Arne pergunta se o jogo acontecer no final da manhã faz alguma diferença, né? Como é que para você? Eu já joguei outros jogos em 11 da manhã, mas igual eu estava conversando contigo, é uma logística diferente para a gente, né? A gente nunca jogou um jogo às 11 da manhã, vai ser um pouco diferente, mas a gente tem que se adequar o mais rápido possível para jogar, se for 11 da manhã no domingo, para a gente chegar lá 11 da manhã, tiver tudo adequado e tudo tranquilo para a gente fazer um ótimo jogo. O Eckstein Filho da Gazeta Web, ele fala: bom dia, Matheus, né? O professor Moacir revelou que conversou com o Thiago Rubin, né? Seu ex-companheiro de base, descobriu que você atuava como atacante nos juniores, né? Depois disso, te trouxe para uma função mais avançada e chegou a te chamar de protagonista da Copa Lagoas. Como foi ouvir esse reconhecimento e voltar a desempenhar um papel mais próximo daquele que você exercia na base? Gratificante, né? Como eu falei para o professor, joguei assim na base também, como centroavante. Sempre fui meia, mas na base joguei centroavante, ele buscou essa informação, então acho que é um ponto positivo para mim, né? Que ele foi buscar as minhas características, então eu fico feliz, né? Dessa fala dele. Ainda o Eckstein Filho da Gazeta Web, ele fala que o treinador também destacou algumas características, né? Como sua força física, seu jogo aéreo e a pressão que você faz na saída de bola adversária. Você acredita que atuar nessa função pode ser um diferencial para o CSA nesta reta decisiva da Série D? Com certeza, né? A gente busca pressionar o adversário lá em cima para deixar mais tranquilo a nossa zaga, então é uma característica nossa, então vamos buscar fazer todos os jogos isso para tirar proveito dessa pressão alta, dessa força e sair ganhando todos os jogos. Caio Lorena da TV Asa Branca, ele fala: Matheus, você certamente estava frustrado com as chances que havia perdido no jogo e também percebia a impaciência da torcida, né? Que gostaria até de ter uma substituição. Você pediu para continuar no jogo? Seu mental é um diferencial? Você trabalha de forma específica? Como eu falei nas entrevistas no intervalo, eu sei da cobrança do torcedor, ele fica frustrado, né, que a gente criou muitas chances, inclusive comigo, né? Eu perdi 2 chances claras de gol. Acho que isso a gente no mata-mata é um ponto crucial, a gente não pode perder, então vou trabalhar essa semana aí para melhorar essa parte aí que eu pequei no jogo. Entendo a frustração do nosso torcedor, mas igual eu falei no vestiário com o professor e com o auxiliar, o Fabinho, pode confiar em mim, pode me passar essa tranquilidade, essa confiança que eu vou fazer o gol, e fui feliz em fazer o gol. Com certeza eu frisei para o professor que eu queria continuar, podia confiar em mim, ele me deu a oportunidade de continuar no segundo tempo e fui feliz em fazer o gol. A última pergunta para a gente fechar, ainda o Caio Lorena da TV Asa Branca, ele fala: uma das características técnicas do seu jogo é sempre arriscar o chute, né? O quão importante esse fator é para a 4ª divisão do Brasileiro? Acho que é importante, né? Porque às vezes é um diferencial, às vezes o jogo está um jogo truncado, um jogo difícil, uma finalização de longe, de média distância, e acaba fazendo gol, tranquiliza todo o jogo, muda todo o patamar do jogo, então acho que a gente tem que usar essas características do chute de longe, né? Como tem o Dudu, tem outros jogadores, Camacho, Calan, então acho que é um diferencial do nosso time, essa finalização de média e longa distância.